Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui à nossa aula de Direito Constitucional, tratando aí das características dos direitos fundamentais, correto? Aula anterior, nós já começamos a falar aí de algumas características, vocês se lembram? Falamos que a universalidade é uma característica dos direitos fundamentais, ou seja, os direitos fundamentais, eles estão à disposição de todas as pessoas que estiverem dentro do território nacional, que é a área, né, onde os direitos fundamentais têm vigência, né, onde eles têm importância, onde eles têm força. Tudo bem? Então, todas as pessoas, estrangeiros, nacionais, cidadãos ou não, todas as pessoas são protegidas pelos direitos fundamentais. Essa é a característica da universalidade. A outra característica que falamos, senhoras e senhores, é a característica da limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos, nem mesmo o direito à vida, que sofre uma limitação que já está lá no texto constitucional. A limitação de que, em caso de guerra declarada, pode ser aplicada sim a pena de morte. Lembrando, pessoal, que essa é a única exceção a esse princípio fundamental, né, a esse direito fundamental que é o direito à vida. Eu sou partidário da ideia de alguns, não é uma posição defendida por todos, mas eu defendo a ideia de que o direito mais importante é o direito à vida, porque é a partir, né, do exercício deste direito que você pode exercer todos os outros, correto? Mas mesmo com toda a importância do direito à vida, ele, como todos os outros direitos fundamentais, não é absoluto, sofre limitações. É importante dizer também que existe uma limitação do poder do direito fundamental à medida que há um embate entre dois direitos. Quando um direito fundamental entra em conflito com o outro direito, aí cabe ao poder, né, judiciário, né, aquele que faz a hermenêutica, a interpretação, né, da lei, estabelecer qual é o direito fundamental que deve prevalecer. Ok, pessoal? Dito isso, vamos voltar aqui para o quadro, vamos voltar a rever aqui quais são as outras características dos direitos fundamentais. Tudo bem? Voltem aqui para o nosso quadro. Dê uma olhada aqui. Vamos lá. Características dos direitos fundamentais. Falamos aí da universalidade. Falamos aí também da limitabilidade, certo? Falamos aí da concorrência, ou seja, pode existir concorrência entre os direitos fundamentais. Como assim concorrência entre os direitos fundamentais? Nós temos que, numa situação em que dois direitos fundamentais surgem, ou haja um conflito entre esses direitos fundamentais, é importante que um prevaleça sobre o outro, ou pode ser também, e aqui é importante você anotar isso que eu vou dizer, que dois direitos fundamentais estejam presentes em uma mesma situação. Imagine, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender melhor essa característica da concorrência dos direitos fundamentais. Um jornalista está exercendo, né, a sua profissão e ele emite para a sociedade uma informação. E ao emitir esta informação, o jornalista também não só informa o fato, mas ele exprime ali a sua opinião, né? Ele exerce o seu direito de opinar. Ou seja, ele está exercendo dois direitos fundamentais: o direito de informação e o direito de opinião. Então vocês notem aí que existe uma concorrência entre esses direitos fundamentais, né? Eles podem ser exercidos tanto sozinhos, individualmente, ou de forma cumulativa, em concorrência. Outra característica dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade.
E aí, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: as pessoas são, os cidadãos, as pessoas em geral, são os titulares dos direitos fundamentais. Por outro lado, embora haja essa titularidade, essas mesmas pessoas não podem renunciar aos direitos fundamentais. A gente falou agora há pouco do direito à vida. Ninguém pode renunciar ao direito à vida. Ninguém pode renunciar ao direito à liberdade de expressão. O que as pessoas podem é não exercer o direito, né? Você tem o direito de manifestação, de livre manifestação do pensamento, mas você opta por não manifestar. Então, na verdade, aí você está deixando de exercer, mas você não está renunciando ao seu direito à liberdade de expressão, assim como você não pode renunciar ao direito à vida, o direito de ir e vir, né? Porque todos os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Da mesma forma, temos aqui a característica da inalienabilidade. A característica da inalienabilidade. E o que é isso? Ocorre, pessoal, que os direitos fundamentais não podem ser alienados, né? Para a gente aqui, é uma expressão bastante conhecida, mas para ficar mais claro, alienar é dispor de forma onerosa, né? Em alguns casos vender. Há casos, por exemplo, já estudados aí pela doutrina, de pessoas que vendem a sua liberdade, né? Hoje se fala muito no problema do tráfico de pessoas, e os estudiosos do tráfico de pessoas, eles já descobriram que algumas pessoas vendem a sua liberdade ou se vendem como escravos. Isso pode ocorrer uma vez que as pessoas são titulares dos direitos fundamentais? Não. Não existe um valor econômico para os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não têm valor econômico. Se não tem valor econômico, desta forma, eles não podem ser alienados. Chegamos aqui à nossa última característica aqui dos direitos fundamentais, que é a imprescritibilidade. Vamos ver aqui que palavra grande é essa? Imprescritibilidade. Então, senhoras e senhores, o que seria a imprescritibilidade dos direitos fundamentais? Importante aqui ressaltar e entender o conceito jurídico, né? Esse nosso conceito jurídico da prescrição. A prescrição nada mais é do que a perda do direito, né, de você buscar a tutela jurisdicional para te tutelar, para proteger, para te garantir um determinado interesse, um determinado direito pela sua inércia, porque você não exerceu aquele direito no tempo legal, no tempo previsto na lei. Vou dar um exemplo para vocês de prescrição. Uma dívida, o sujeito compra um produto numa determinada loja, certo? Um consumidor. Não paga esse produto, deixa de cumprir a sua obrigação de pagar. A loja, então, deixa de exercer o seu direito de acionar o consumidor na justiça por um período superior a 5 anos. Ou seja, essa loja que deixou o tempo correr e que não agiu, que se manteve inerte no seu direito, perdeu o direito de recorrer à justiça para receber aquele valor ao qual fazia jus durante o período de 5 anos. Então a prescrição é a perda de um direito. Falando aqui, estamos tratando de direito constitucional e não de direito civil, mas para que vocês entendam o que é o instituto, né, da prescrição, a prescrição nada mais é do que a perda de um direito pelo decurso do tempo. Você não exerceu naquele prazo estabelecido pela lei, você perdeu o direito de exercê-lo. Isso ocorre com os direitos fundamentais? Daquele rol extenso de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal do Brasil, aquela
aquela gama enorme de direitos que o cidadão, que você, que eu, que todos nós temos, se a gente deixar de exercer qualquer daqueles direitos, a gente perde o direito de exercê-los? Existe um prazo para o exercício dos direitos fundamentais? Um prazo prescricional? Não. Não existe prescrição para os direitos fundamentais. Eles são imprescritíveis. Não perdem, você não perde o direito pelo decurso do tempo. Ok, pessoal? Tranquilo? Viram aí as características? Assunto que cai com frequência nas provas, você precisa saber esses conceitos. Então anote o que eu estou falando. Anote o que eu estou falando. Se você não entendeu qualquer dos institutos aqui que falamos, das características, por favor, volte, assiste a aula novamente, você pode assistir, mas eu vou aqui passar um pente fino, um antivírus nessas características dos direitos fundamentais para que você não esqueça, aprenda de vez e para que a gente possa perceber aí alguma coisa que ficou para trás. Tudo bem? Voltem aqui para o quadro, por favor, comigo. Vamos lá. Então, temos aqui seis características dos direitos fundamentais. A primeira, a universalidade. Os direitos fundamentais, eles estão aí à disposição de todas as pessoas sem distinção que estiverem dentro dos limites do território nacional, porque são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal do Brasil. Então, eles podem ser exercidos dentro do âmbito territorial do Brasil, daí a característica da universalidade. A outra característica dos direitos fundamentais é a limitabilidade. Nenhum direito fundamental é absoluto. Muitas vezes, os limites dos direitos fundamentais estão previstos no próprio texto constitucional. Nós falamos aí no exemplo, o direito à vida, que é limitado no caso de guerra declarada, quando pode sim ocorrer a pena de morte. Mas pode também, esse exemplo aí pode ser utilizado para outras situações, né? O direito à liberdade de expressão, ele existe, mas também não é absoluto, porque você tem liberdade de expressão, mas você não pode, por exemplo, cometer crimes como calúnia, difamação e injúria no exercício da sua liberdade de expressão. Essa é uma limitação, correto? Outra coisa é o seguinte, a liberdade de pensamento, só para a gente ficar ainda aqui no exemplo da limitabilidade, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Você não pode manifestar um pensamento de forma anônima. Isso é vedado pela Constituição, então mais uma limitação aí de um direito fundamental. Concorrência. Os direitos fundamentais podem ser exercidos separadamente ou em conjunto. Demos aí o exemplo do jornalista, que ao mesmo tempo pode exercer o direito de informação e o direito de livre expressão, de expressar as suas ideias. Tá? Irrenunciabilidade. Direitos fundamentais não podem ser renunciados. O que pode ocorrer, anote aí, o que pode ocorrer com os direitos fundamentais é o não exercício. Você deixa de exercer, mas isso não significa que você está renunciando, porque numa outra situação, em um outro momento posterior, você pode sim exercer o direito fundamental. São inalienáveis os direitos fundamentais, pelo simples e singelo motivo que todos os direitos fundamentais não têm valor econômico. O valor dos direitos fundamentais transcende, ultrapassa a ideia do valor econômico. E se não tem valor econômico, não pode ser alienado. Tudo certo? E aí chegamos na última característica aí, que acabei de explicar para vocês. Vocês vão anotar aí no caderno. Direitos fundamentais são imprescritíveis. Não perdem a sua eficácia, né? Você não perde o direito fundamental por deixar de exercê-lo por um lapso temporal, por um período de tempo. Você pode sim
exercer os direitos fundamentais a qualquer momento, a qualquer tempo, eles estão assegurados a todos vocês no texto constitucional. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido aí as características. Estudem bastante, tá? Façam os exercícios e vamos seguir juntos aí, firmes. Um abraço.